Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Renascer da Esperança, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius, no estudo do capítulo 28 para frente, tá bom? Então vamos lá. Antes de iniciar aqui os recadinhos de todos os vídeos, né? Vocês já sabem, mas vamos resolver isso daí para a gente depois focar no estudo. Assistir o vídeo não invalida de forma alguma você fazer a leitura integral da obra, tá bom? Então, se você quiser entender um pouco mais por que eu estou avisando isso, por que eu estou dando essa recomendação, vai no meu canal, qualquer livro que você for pesquisar que tiver título parte 1, no iniciozinho do vídeo, eu explico com mais detalhes por que este aviso, tá bom? Já falando em outros livros aqui, se você pesquisar no canal, tem playlists organizadas por autor, tá? Então, vai ter os autores certinho para pesquisar. Se você tiver interesse de estudar outras obras de outros autores, que eu já vou publicando e vou alimentando essa playlist, tá? E aí agora tá nessa nova dinâmica aqui de vídeos, de estudo da obra e o aperitivo, também intercalando, né? Para ter os shorts ali, para facilitar encontrar o que você está procurando. E o último aviso é, se você puder, por favor, curta, compartilha, se inscreve, comenta no vídeo. Se tiver a opção de hypa o vídeo, porque tudo isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda que o vídeo é relevante, o canal é relevante e espalhe para mais pessoas, e aí assim o canal cresce. Tá bom? Então, gente, vamos lá. No vídeo anterior, a gente finalizou no capítulo 27, onde a gente viu que a avó de Heloísa convidou ela a descobrir sobre a sua vida pregressa, né? Não só uma, né? Ela viu duas ali, mas uma que foi a mais latente ali. Então, por conta disso, ela estava naquela vida para quitar aquela dívida kármica com aqueles espíritos. E por que ela estava passando aquilo? Por que ela tinha 4 espíritos vingadores incomodando ela, né? Aí nós fechamos ali no 27. Vamos no capítulo 28. Pela primeira vez na vida, Emily viu aqueles espíritos de outra maneira. Orou a Deus por ajuda para ela e por eles. Bem, então olha que interessante. Quando a gente viu no final do capítulo assim, não, nós vamos voltar para o corpo físico, que a avó dela chegou ali. Quando ela estava retornando ao corpo físico, ela viu os 4 espíritos ali, estava desdobrada, em volta do corpo dela, e aí pela primeira vez, desde o começo do livro, que quando ela viu os espíritos, ela ficava com medo, porque imagina, são espíritos trevosos, eles estavam com certeza com seu perispírito danificado, aparências complicadas, né? Emanando ódio, então antimatéria grudada no perispírito, um monte de coisas. E aí ela viu, né, ficava com medo daquela situação, ainda mais por falta do conhecimento do que estava acontecendo. E aí agora, sabendo de tudo, foi pela primeira vez onde ela se aquebrantou e não sentiu mais repulsa, medo, raiva, ódio, falar, por que vocês estão me incomodando? E sim, amor por eles, por entender que eles estavam sofrendo muito mais do que ela. Entendi, que ela já estava em sofrimento. E o sofrimento deles era muito maior. E aí a maneira de buscar uma ajuda era através de incomodando ela, né? Achando que a ajuda vem através da vingança, que na verdade não é. Ela ia ser um vetor de ajudá-los a despertar também e aí depois, obviamente, se reparar, porque, né? Você tem um boleto, tem que pagar o boleto, né? Não é porque você entendeu, às vezes, aquela conta errada que tu fez, mas o boleto tá lá, você tem que pagar ele. Né? Mas olha que interessante, aí ela orou a Deus. Então olha que bacana, olha o amor aflorando dentro dela com mais intensidade ainda, porque ela está aprendendo mais o espiritismo, está tendo uma visão mais completa, uma visão mais desperta do que está acontecendo. Então você vê, aí que ela fala, pô, peraí, senti amor por eles, falei, vou pedir orar a Deus. Para quê? Para que Deus me ajude e ajude a eles também. Então olha que maravilha. Já é um passo que de sentir um amor por eles e orar a Deus para quê? Para potencializar isso. Então olha que maravilha, né? Lucrécia e Jairo são presos, né? A gente viu isso no final do outro capítulo, que ela fica sabendo que eles dois são presos. Tem. Aí lá na cadeia a Lucrécia vai ficar doente. E aí, quando ela fica doente, o que acontece? O delegado fica tudo preocupado e fala assim, cara, o que acontece se essa mulher morrer aqui? Porque ele sabe que o que ele tá fazendo tá errado. Ele sabe que ele tá pegando aquelas pessoas que ele não tem provas, mas porque ele quer, porque ele tá em afinidade com os trevosos,
né? E ele quer porque quer entregar aquilo ali, aquele caso, porque tem pessoas poderosas, que é a família, né, do Dom Felipe, Dom Miguel, aqui não vou lembrar agora o nome dele, né, que são os Valença lá, tudo que estão pressionando e tem indenização ali, um monte de coisa. Então ele quer porque quer entregar aquele caso, não porque ele quer solucionar a questão de justiça, mas porque ele tem interesses materiais em cima, né? Então quando ele vê que a Lucrécia ficou doente, pô, que não é uma gripezinha, eu não sei se eu marquei aqui na frente o que era, não. Quando ela fica doente na cadeia, ele se preocupa, ele fala assim, pô, pera lá, pô, não preciso soltar eles, porque se eles morrerem aqui na cadeia, aí vai ter pode ser que tenha uma investigação vindo pra cima de mim, porque eu mantive preso pessoas que não tinham culpa nenhuma. Eu não tinha prova, não tinha álibi, não podia deixar eles presos aqui, né? Então ele solta os dois, com Lucrécia doente, né? Ela pegou doença lá na cadeia. Aí, Lucrécia em casa, ela vai piorando, 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 e ela desencarna. Quando a Lucrécia desencarna, ela vai se despedir de Emily e Sarah, trazendo uma mensagem de conforto e esperança. Ela diz que está em paz e fez tudo o que precisava. Então, olha que interessante. Emily está lá na casa de Sarah. Emily está continuando com seus trabalhos no espiritismo, continuando com seu estudo, lembrando, né, que a gente viu no vídeo passado, o estudo, levando para o coração, meditando, refletindo, pensando, não era só ler por ler, né? Eu continuava fazendo os trabalhos no centro espírita. Lucrécia desencarnou. A Emily sabia que Lucrécia fora presa, né? Mas não sabia, já que ela tinha ficado doente na cadeia, que tinha sido solta, que estava piorando, porque demorou para a informação chegar lá, né? E aí Lucrécia desencarna. E aí a gente pensa assim, não, peraí, mas isso é uma maldade? Como é que Deus permitiu? Pô, vamos parar um pouco para pensar. A gente já viu. Ah, tá. A gente não viu ainda, tá. Mas já vou dando um spoiler aqui do que nós vamos ver no futuro, só para entender. Lucrécia era avó de Emily. Lucrécia, entende? É Luíse, na sua nova encarnação. Então ela veio para essa encarnação para quê? Para ajudar a Emily. Por isso que quando ela conheceu Emily, antes mesmo de conhecer ali, quando estava no penhasco, ela não sabia que era Emily, né? Mas ela sentia muito forte. Lembra? O Jara falava, cara, mas para que você está ajudando tanto essa mulher? Por que nós vamos colocar em risco? Por que você quer vender essa moeda de ouro da tua família para comprar remédio, comida para uma pessoa que você nem sabe quem é? Por quê? Porque ela sentia no coração que era o certo. Porque ela já tinha essa ligação com a neta. Então, o plano encarnatório de Lucrécia, além de evoluir, de progredir, era ajudar a neta. Então, ela não ajudou a neta? Olha como é que é o agir de Deus. Sim, ela ajudou. Emily despertou. E naquele dia, vendo lá, orando pelos obsessores, ela verdadeiramente despertou num nível a mais. Ela não despertou no nível 1. Opa, ela foi pro 2, foi pro 3, ela estava realmente evoluindo e levando com seriedade as questões. Então, a missão dela se finalizou. Para que tu vai deixar um espírito de amor, de luz, preso nesse inferno, num mundo desse, lá, sendo dona de casa de pescador, naquela vida pequena, para ajudar Jairo? Se a missão dela já estava concluída, então faz o quê? Traz Emily para cá, traz Lucrécia para cá. Fechou, a missão dela acabou. A gente vai ver como é que Deus age, porque você pensa, não, mas é maldade, porque o marido dela vai chorar, vai sentir falta. Lucrécia, a Emily vai sentir falta, mas nós vamos ver como Deus faz uma coisa que parece incompreensível para nós, parece ruim, você fala assim, não, meu Deus, que absurdo, que maldade, e vai ver como Deus daquilo ali potencializa o amor e potencializa o seu agir muito mais. Nós vamos ver, não vou dar muito spoiler, falei um aqui pra gente entender. Então ela fez a missão dela, desencarnou, pronto, se livrou, fechou. E plano espiritual, não precisa matar na escola, aprendeu, passou, fechou. Não precisa ficar aqui até o semestre inteiro para passar de ano. Se tu tirou 10, 10, 10, 10, a tua média é acima de 7, não precisa mais estudar aqui. Esse semestre já está concluído. E aí quando ela desencarna, o que acontece? Ela vai lá na casa de Sarah e Emily. E elas estão dormindo, desdobra elas para conversar com as duas, em espírito, né? E aí elas ficam preocupadas e tal, nossa, desencarnou, tudo. Ela falou assim, fiz a minha missão, fechou?
E ela fala assim, oh, estou saindo aqui, ó, marquei aqui na observação, ó, estou em paz e eu fiz tudo o que precisava. Por quê? Porque tem aquela dinâmica, como eu acabei de falar. Não, mas né, tinha que se viver mais? Por quê? Se você já fez o que você tinha que fazer, para que Deus vai te manter aqui preso nesse corpo físico denso por décadas, décadas? Você já resolveu, pronto, fechou. Finalizar isso, plano espiritual, tocar a vida normal, se livrar disso daqui. E ela vai dizer, não, gente, eu estou indo em paz, está tudo tranquilo. Vocês não precisam se preocupar comigo. Entende? Estou felizaça. E eu tenho certeza, porque imagine que desprendimento que é você vir aqui para ajudar o teu irmão. Entende? A gente vai ver lá na frente. A gente vai ver lá na frente quem era a avó dela. Esse spoiler eu vou deixar guardadinho, tá? Não vou dar ainda. Mas a gente vai ver o nível de despertar. Entende? O nível de ajudar e de falar assim, cara, sabe uma coisa? Chega. Vamos trabalhar realmente para Jesus? Vamos realmente trabalhar para me tornar uma pessoa melhor? E aí nós vamos descobrir quem, na verdade, foi a avó de Lucrécia. A avó de Emily. Entende? Que agora estava como Lucrécia. E na vida anterior foi Heloise. Né? A gente vai descobrir quem é. Entende? E aí vocês vão ver como é que é, como o amor ele transforma. Entende? Mas mesmo assim, é um baita ato de amor você vir para cá para ajudar alguém por missão, né? Dias depois disso, Emily pinta e corta o cabelo para ficar com a aparência de homem e não ser reconhecida. Ela volta a morar com o Jairo, continua os estudos, ensina ele a ler. As crises só aconteciam no centro espírita quando ela não estava trabalhando para a luz. Então, ela vai ficar muito triste, vai ficar aquela preocupação. Bom, mas aí Jairo vai ficar sozinho. Lembrando que nós estamos aqui no século XVIII, né? Então ainda tinha aquela coisa, que a mulher que fazia a comida, a mulher que cuidava da casa e ele saía para pescar. Aí quem vai cuidar? Então ela fala assim, cara, eu preciso, vou lá ajudar Jairo. Aí ela vai e volta a morar com Jairo. Bom, um amor fraterno, de irmãos. E aí, morando lá, ela cuidando da casa, fazendo comida, fazendo todas as dinâmicas, ela vai cortar o cabelo para quê? Para ficar mais irreconhecível. E vai começar a se vestir com uma aparência de homem, né? A gente vai ver daqui a pouco que o Pimentel vai conhecer a Emily e não vai reconhecê-la, né? Mas deixa para daqui a pouquinho. E aí o que acontece? Lá ela percebe que Jairo é analfabeto. E aí Jairo estava tendo muita ajuda da esposa, porque ela compartilhava com eles as coisas que ela estudava no espiritismo, as reflexões, os aprendizados, mas era assim, ela precisava, então às vezes tinha a carta de Miguel, ele não sabia ler. Aí Lucrécia lia para ele. Então o que acontece? Olha o agir de Deus. Vem Emily e fala assim: "Não, vou te ensinar a ler". Então já dá autonomia para ele, não só aprender a ler para ter acesso aos livros espirituais, que naquele momento histórico era muito pouquinho, né? O livro dos espíritos, o livro dos médios, a Bíblia, no máximo, era o que ele tinha acesso a conhecimentos espirituais por livros, mas também para conseguir viver sozinho e evoluir como pessoa, evoluir intelectualmente, porque a leitura nos engrandece como pessoas e nós vamos levar esses conhecimentos e aprendizados para as vidas seguintes. Então ele não ia ficar numa vida ignorante de analfabeto, e sim uma vida já sabendo ler e aprendendo muitas outras coisas. Então você vê, olha como ela já retribui a ele toda a ajuda, né? E, e aí tem essa observação aqui. O que acontece? Tinha momentos que ela estava na correria e ela não conseguia ir na reunião do Centro Espírita, que era toda quinta-feira, ela não conseguia ir. E aí quando ela ficava um pouco mais afastada do trabalho, pum, voltava a ter as crises, voltava a ter os ataques dos negativos. Quando ela estava engajada ao trabalho, não tinha o ataque dos negativos, ela tinha proteção. Bem, ela estava vibrando no amor, não entrava em sintonia, eles não conseguiam acessá-la. Começou a entrar na vida normal, tristeza, correria, depressão, ansiedade, não sei o quê. Pum, entrava em sintonia de novo, pum, ataques. Entende? Que a gente vai ver, porque eu marquei isso aqui, mas a gente vai ver no futuro um aprendizado bem interessante disso aqui. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque lá na frente, quando a gente fechar esse aprendizado aqui, aí eu trago uma versão mais completa do que está acontecendo aqui.
E é isso aí. Então a gente fechou o capítulo 28 com isso. Capítulo 29. O Jairo precisava ir falar com Miguel para questões de negócio. Emily decide ir junto com ele a Barcelona. Tem. Na saída, eles encontram Pimentel. Ele estava instruído pelos trevosos para incomodar, mas nada acontece. Tem. Dom Antônio interfere junto à igreja para pegar os livros ao sair da alfândega. Os livros foram queimados em praça pública. Muitos espíritas compareceram ao ato de protesto e resistência, assim como intelectuais e artistas. Então vamos lá. Eu acabei de fazer a leitura inteira, e aí agora a gente vai refletir um pouco sobre isso. Tá acontecendo a vida dele, Jairo vai ter a demanda de precisar visitar Miguel. Lembra que Miguel ajuda bastante ele com várias questões? E aí a Emily vai junto, mas ela tá de cabelinho cortado como um homem. O que acontece? Para não ser identificado. Beleza, eles estão lá, eles estão na estação de trem para ir para Barcelona, aparece Pimentel de novo. E aí Jairo fica em pânico, fala assim, meu Deus do céu, e se ele reconhecer ela? Como é que faz? E aí, obviamente, a gente tá lendo um livro espírita, a gente acessa informações que lá, no momento encarnado, a gente não saberia. Ele estava intuído pelos espíritos vingadores, pelos espíritos trevosos. Então ele sentia, cara, tô sentindo que, entendi, já não é de hoje, que o Jairo e Lucrécia estão escondendo ela, que de fato estavam, né? E eles não estão indo pro Pimentel, e o Pimentel começa a incomodar, e aí o que acontece? O Jairo fala assim, não, esse aqui é meu primo. Ele, primo? Tu nunca falou de primo? Sim, mas é um primo meu distante. E ele é mudo, então Emily não fala. Vamos ter aquela coisa do, pô, se falar uma besteira, se falar não sei o que, e se a voz, será que sabe voz masculina e tal? Então ela se finge de muda. E aí Pimentel chama estranho e tal, incomoda mais, fala assim, não, tu sabe, Jairo, que eu vou te pegar, entende? Eu tô investigando, eu sei que tu tá com coisa, impressiona tudo, mas, e aí por isso que eu marquei ali, ó, mas nada acontece. Por quê? Porque está tendo um amparo da luz. Aquele aprendizado que a gente já sabe que o mal, ele tem o seu livre-arbítrio, mas até aqui. Daqui para cá, meu amigo, não tem. Então, eu tenho livre-arbítrio para fazer o mal do jeito que eu quiser. Negativo. Você vai até onde Deus permite. Então você vê, ele estava ali incomodando, estava atrapalhando, mas não vai botar a mão. Por quê? Porque ela estava trabalhando para o bem. Então, nada aconteceu. Mas ele fica meio estranho, ele sai, segue a viagem dele, com muito medo, muito receio, fala assim, nossa, de lei, de ser descoberto e tal. E Pimentel fica, pô, esse primo aqui, pô, né, coisa estranha, eles, sabe, mas, bem, nunca viu o cara falar de primo nenhum, tem, mas, tudo bem. E aí, Pimentel até fala pra ele, pô, mas que história assim de primo? Ele fala assim, não, é que minha esposa morreu, você sabe, tem. Então eu precisava de ajuda para fazer as coisas da pesca, então está o meu primo aqui, ele sai para pescar comigo, toda a dinâmica, tem. Então, olha que aprendizado, né? Para nós de ver como a gente, com aquele conhecimento do livro dos Espíritos, né? Que nós somos guiados muito mais do que a gente consegue entender e consegue vislumbrar, né? Tu vê isso daqui, ó. Tu vê o Pimentel instruído e sendo guiado pelos trevosos mesmo, sem ter conhecimento, e eles sendo guiados pela luz, porque a luz está guiando, orientando para dar. Tu acha que da onde veio a ideia de dizer que ela é muda? Tu acha que foi dela? Não, foi a intuição dos mentores e protetores ali que intuíram Jairo para isso, para, né? Porque para conseguir fluir tudo. Porque se ele fosse preso ali, já era, já não ia dar certo o plano de tanto ajudar a Emily, como ajudar tantas outras pessoas que ela vai ajudar na trajetória dela ainda. Mas a gente vai ver ao longo do estudo do livro. E aí, lembra que a gente viu lá atrás o bispo falando com o Fernando, falando com Dona Isabel, de que ele tinha uma baita ideia. Meu, que ideia top. Porque eles não podiam, porque a nova política, como o Estado estava ganhando mais força frente à igreja, se fosse no passado a igreja faria o que queria, não existia nada acima da igreja. Agora o Estado já está crescendo. E se o Estado está crescendo, ele começa a ter força, e nesse caso mais força do que a igreja. Então deu-se a ordem de que os livros poderiam ser importados e lidos. Aí, mas ele fala assim, então eu já sei, então pode ser importado. Mas eu vou confiscar. Olha que ideia genial. Entendeu? Eu confisco os livros. Aí lembra? Fala, mas pra que vai confiscar os livros? Aí eu já li aqui tudo, né? Aqui na minha observação.
Para quem conhece a história do Espiritismo, sabe disso. Aí, de novo, a gente vê o agir de Deus. Chega-se um lote de livros enormes. Tem todo esse lobby financeiro, político, de interesses. Esses livros são confiscados e levados à igreja. Aí a gente fala assim, meu Deus, que absurdo, cara. Como é que Deus permite isso? É tanto conhecimento que ia ser aprendido. Agora imagine quantas obras foram queimadas. Sei lá, 1000 livros. Agora até chegar aos próximos livros, aí tem que ser produzido. Lembrando que naquela época não se tinha uma velocidade de produção como se tinha hoje, né? Então você pensa assim, cara, isso daqui vai prejudicar ainda mais o conhecimento. Olha as trevas tendo êxito. Olha as trevas ganhando. Olha as trevas tendo força. Mas e o agir de Deus? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Foi a mesma coisa que aconteceu com o nosso grande mestre Jesus. As trevas pulando de alegria porque crucificaram Jesus, falando, nós ganhamos, soltando, fazendo churrasco, soltando fogos, pensando que ganharam, mas na verdade eles perderam, e muito. Porque justamente aquilo acontecer daquela forma foi a que arrebatou e fez com que a mensagem de Jesus se propagasse e tivesse mais força até agora, hoje, 2026. E se você estudou comigo a revelação cósmica, você sabe do que aquilo ali aconteceu, foi resgatado Lúcifer. Então, um grande general da rebelião se aquebrantou com aquela demonstração máxima de amor por essa humanidade aqui e por tantos outros, né? Então, olha como é que uma coisa que a gente enxerga e pensa assim, mas aqui é ruim, como é que Deus permite que essa coisa ruim aconteça? Na verdade, não é. É muito pelo contrário, aquilo ali foi o que desse ainda mais vazão e ainda mais aprendizados. Então, o que a igreja faz? A igreja não queimou lá escondidinha num galpão, não. Eles pegaram todos os livros, botaram na praça pública para queimar os olhos de todos, para mostrar essa heresia e tal. E aí o que acontece no dia que tem a queima dos livros, tá cheio de católico lá, nossa, gritando isso mesmo, queima coisa do demônio, blá, blá. Assim, gente, a mesma bizarrice que acontecia na Inquisição. Só que em vez de queimar pessoas, também foram queimados muitos livros, né? Estava se acontecendo agora de novo com os livros. Só que isso atraiu muitos holofotes. Muitos holofotes. A gente vai ver no próximo capítulo. Tem, eu acho que no próximo capítulo a gente vai ver isso daqui. Tá. Tá, deixa no futuro. Mas isso atrai muitos holofotes. Então a mídia, todo mundo vai falar disso. E aí lá vai aparecer pessoas que são pró-espiritismo, a favor do espiritismo, que estão ali para ver. E elas ficam tristes, falando, gente, que absurdo. Então, olha, aí traz para nós reflexão, como às vezes até pessoas que estão trabalhando para Deus, que estão trabalhando para Jesus, trabalhando para se melhorar, às vezes isso é uma crítica a todos nós, como a gente às vezes está tão distante de Deus que a gente não consegue compreender o agir de Deus, né? Porque eles mesmos trabalhando para Deus, eles estavam assim, estarrecidos, falando assim, meu, como que Deus permite que isso está acontecendo? Gente, que absurdo, tal. E na verdade era justamente aquilo ali que fez um baita de uma força para propagar o espiritismo, mas com uma força gigantesca. Se a igreja, daquele jeitinho medíocre, sufocando pequenos grupinhos, pequenas pessoas, já não estava tendo força de frear o novo, de frear a luz vindo, com essa atitude que eles pensam, nossa, agora nós vamos ganhar horrores, porque nós vamos queimar o livro e as pessoas vão ficar com mais medo. As pessoas não pensassem, não, eu não vou mais importar livro, porque vão queimar todos os livros, eu vou perder esse dinheiro, que alguém pagou para aqueles livros virem para cá, né? Então os livreiros não iam mais importar o livro. E pensa assim, tá, mas se eles depois queimarem as pessoas de novo? Então as pessoas vão ter até medo de ler o livro. Os caras, os bispos e quem estava envolvido ali, os trevosos, estavam pensando, nossa, que ideia top. E na verdade, justamente pelo contrário, isso fez com que atiçasse a curiosidade das pessoas. E aí a procura pelos livros espíritas explodiram, porque o que tem ali que está se queimando? O que tem ali que a igreja está envolvida com o alto clero? E aí, no dia que teve a queimação, queimar o livro, lembra? Que o bispo falou que eles construíram essa narrativa. Por que tem pessoas famosas, influentes, inteligentes, que estão aderindo ao espiritismo? Não. É porque elas estão tomadas pelo diabo. Pô, mas aí sai no jornal. Nossa, pô, na queima dos livros estava tal cara importante, aquele outro escritor, aquele artista, aquele grande médico renomado, pessoas importantes. Aí, pô, peraí, por que essas pessoas importantes estavam ali? E tristes pelo que aconteceu. Ganha-se ainda mais visibilidade, ainda mais força ao evento da destruição dos livros. Que é um negócio que pode parecer, uau, então as trevas triunfaram. Não, elas caíram, e caíram muito.
Tem, mas a gente vai ver na sequência. Entende? Finalizamos o capítulo 29. Capítulo 30. Emily e Miguel vão ao evento da praça. Porque no dia que ia acontecer isso, Jairo estava lá com Emily. Tem? Então eles vão à praça ver a queima dos livros, né? Depois disso, Miguel vai apresentar para Emily sua obra de caridade. Entende? Ah, sim, aqui acontece. Beleza. Então, antes de seguir aqui no capítulo 30, só para amarrar aqui. Acontece o evento, Emily tá triste, né? Ele fala assim, Miguel, como é que Deus permite isso acontecer, Miguel? Coisa triste, Miguel fala assim, Emily, confia em Deus. Deus sabe o que tá fazendo. Eu não entendo por que isso está sendo permitido, mas vamos confiar que Deus está cuidando. Isso é o melhor a acontecer. Tem? E aí eles terminam tudo ali, eles vão embora. E aí Miguel vai mostrar para Emily todo um trabalho social de caridade que ele tem. Não só na questão do espiritismo, mas dentro do espiritismo, de ajudar pessoas, fornecendo comida, por todo esse trabalho. E aí Emily se sente extremamente tocada pelo trabalho. Né? No dia da queima do livro, é o dia do evento da família. Lembra? Bourbon e Valença. Entende que algumas partes anteriores aí do vídeo pode ser que eu tenha errado o nome da família. Mas é o evento da família Bourbon e Valença. Tem. Então a festa anual de Bourbon e Valência acontece. Isabel olha tudo e está satisfeita com a festa. Filomena também. Ela avisa Fernando que vai levar Cíntia para o convento mais rigoroso que a igreja tiver. Claramente os interesses egóicos estão acima dos humanos. Tem. Fernando, vendo que Cíntia não é má, muito pelo contrário, ele pensa se eles estiverem errados com o espiritismo, quanta dor e sofrimento estão causando. Tem. Da mesma forma que estão fazendo com Cíntia. Então, tá o evento, Dona Isabel tá passeando lá, aquela coisa toda de social light, né? Você tá conversando com o outro, Dom Miguel, não, Dom Felipe, eu acho que é o marido dela, Dom Felipe, se eu não me engano. Aí Dom Felipe tá lá e conversa com um aqui para fechar negócios aqui, e não sei o quê. E ela está se sentindo assim, extremamente feliz. Falando, sabe que maravilha? A festa tá rolando linda. Top. Tem nenhum desconforto, não tem aqui, a Cíntia aqui não tá fazendo nenhum escândalo, não tem a mãe dela destrambelhada para envergonhar a família. Está se sentindo uau, né? A filha também, assim, uau, nossa. Só que aí chega na festa, o Fernando vai conversar, vai dizer, mal sabe ele, né, que na verdade quem tá encabeçando tudo isso é a avó, né, da Cíntia, e ele vai falar, cara, mas não pode, você tem que intervir, entende? Tia, né, porque a tia dele, você tem que intervir com isso, para justamente frear essa ideia, porque ele tá achando que é a ideia de Filomena, mal sabia quem tá por trás da avó, e ela vai dizer assim, não, isso daí vai ser ótimo para ela. Inclusive, eu não vou mandar num convento normal, eu vou mandar num convento mais rigoroso possível. Porque aí o que acontece? Vai limpar de uma vez por todas essa coisa do demônio que está no corpo dela, porque ela é filha de alguém que também está com demônio. E aí ele vai ficar extremamente triste, indignado, revoltado, vai sair da festa. Tem. E aí na casa dele, ele vai se refletir, ele vai dizer assim, cara, se a gente tiver errado, mano? E se esse negócio do espiritismo na verdade for bom? Quanta coisa errada está acontecendo, né? Quanta vida que a gente vai ter desvirtuado. Pô, inclusive a da minha sobrinha. Tem. Então ele tem essa reflexão. Da onde vem essa reflexão? Essa centelha divina dentro dele. Lembra que ele está buscando a Deus verdadeiramente. Por caminhos errados que ele não sabia que era errado. Então, não, é a igreja. Tem. Mas é o que? A centelha divina falando. Tem. Então, olha que interessante. E aqui fica um contraponto para nós. Enquanto nós temos, no mesmo dia, a igreja fazendo a destruição dos livros, atendendo ao interesse dos trevosos, nós temos em outro local da cidade, no mesmo dia, a grande festa da família, entende? Ou não sei se é outra cidade, aqui não vou saber precisar,
Mas, de novo, também atendendo interesses dos trevosos. Dos trevosos? Como assim, Cris? Claro! Quando nós estamos atendendo interesses dessa política contrária à política do Cristo, que é essa política do material, dos vícios, da carne, do ego, dos desejos materialistas, é uma política contrária à política do Cristo. A política do Cristo, a política de Deus para nós é a política do Espírito, é a política dos valores morais, é a política da união, da fraternidade, do respeito ao próximo. Quando ela está querendo afastar a neta, independente de estar feliz ou não, ela está atendendo a qual política? Quando ela está fazendo aquela festa, sentindo assim aquele deleite de prazer, de satisfação, de que todo mundo está vendo como ela está rica com as suas joias, como todo mundo está vendo que ela é importante, essa coisa da arrogância, da soberba, da vaidade. Que política que ela atende quando ela está vivendo aqueles valores? Entende? Os negócios que estão sendo fechados para quê? Para enriquecer quem já está mais rico? Para quê? Para vibrar na ganância? Que valores vibram isso? Quando esses negócios estão sendo fechados sem olhar qual o impacto na natureza, qual o impacto na economia da grande maioria das pessoas, não importa. O importante é que atenda aos meus interesses, aos meus desejos. Isso está atendendo aqui interesses. E aqui fica a recomendação do vídeo que eu vi hoje, do excelente canal Espiritualidade Pedro Augusto, o vídeo da Elma. Eu não vou lembrar bem o título, mas é alguma coisa assim, a reunião do ego, alguma coisa do ego. É um vídeo bem curtinho, acho que tem 12, 15 minutos, onde a Elma vai falar justamente sobre isso. Sobre Nero, que adorava tocar lira, e ele trocava horas seguidas de lira. Então ele fechava as pessoas ali e tu tinha que ficar escutando durante horas e horas ele tocar, você não podia falar com ninguém, você não podia ir no banheiro, você não podia comer. E aí tinha pessoas que simulavam desmaio para que fossem retiradas de lá, porque passaram mal, para ir se livrar daquilo. Então você fala, mas tá atendendo aqui política isso. Será que é a política de Jesus? Essa política, não, mas eu quero que todo mundo veja eu tocando lira por 5 horas seguidas. Então, tu vai ficar 5 horas aqui, mas eu quero ir no banheiro. Não, tu não vai. Porque senão o imperador pode ficar ofendido que tu não ficou e manda te matar. Que interesse manda isso? Hã? Então, é o mesmo aprendizado para lá. Então, olha que interessante. E aí fica a reflexão. Eu fecho aqui esse vídeo trazendo esse contraponto. Num dia nós temos Emily e várias pessoas indo lá ver a destruição e falando assim, gente, que absurdo. Que absurdo isso. Conhecimento sendo destruído. Tem um olhar sobre a vida. Aí nós temos um outro olhar sobre a vida dessa coisa da arrogância, da soberba, da prepotência. Nós temos um outro olhar também, que é o olhar materialismo de não, vai fazer o que eu quero fazer, então vamos destruir essas obras, ninguém vai ter acesso. Entende? E nós temos esse último, no mesmo dia, tem 4 recortes diferentes, né? Que é Fernando se questionando mais. A gente lembra lá atrás que ele também já teve um questionamento lá atrás. Lembra que ele se machucou, né? Um chicote lá nas costas? Aqui de novo. Só que aqui, tu vê que o descontentamento dele tá aumentando. Por quê? Porque ele tá despertando mais, nem que seja um pouquinho. Mas a centelha divina dele tá vindo. E aí ele começa a dizer, não, mas tá errado isso, mano. A gente não pode botar uma criança que tem uma vida inteira pela frente, forçá-la a virar freira para se livrar de uma criança. Não podemos interferir nisso. Vê a centelha divina vindo acordando, né? Que é o que? O conhecimento chegando. E aí a gente finalizou o capítulo 30. Tá? Já deu meia hora de vídeo. Vou encerrar por aqui. No vídeo que vem, a gente inicia do capítulo 31 para frente. E agora, gente, é interessantíssimo. Muito aprendizado para nós. Só para deixar aqui ó, o gancho, o interesse. O que vai acontecer com a destruição dos livros? O que será que vai acontecer na próxima parte? Qual que é o reflexo? Apesar que eu já comentei aqui um pouco, né? Quem estuda a história sabe o impacto que gerou a destruição dos livros. Né? E essa trama dada. Será que Dona Isabel vai conseguir mandar a Cíntia para lá? Para o convento mesmo? Bem, então a gente vê no próximo vídeo. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui acompanhando e estudando comigo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.